Hoje a gente vai falar sobre capacitores, tá? O que seriam capacitores, tá? Capacitores são dispositivos, né? Que permitem armazenar energia eletrostática, tá? Muitos equipamentos eletrônicos, né, usam os capacitores, tá? Também usam com outros fins. A utilidade, né, depende, tá? Como falei, em algumas situações se usa para poder armazenar energia, tá? E a gente vai usar mais ou menos aqui com essa intenção, tá? De armazenar energia. Mas tem outras utilidades, né? Mas para poder entender isso, a gente precisaria estudar um pouco mais. Mas para começar, a gente pode entender os capacitores como dispositivos que armazenam energia eletrostática, tá? Ok, então em que consiste a capacitores? O que seria, né? Então, os capacitores estão formados por dois objetos que a gente vai chamar de placas. Por mais que eles não tenham forma de placas, tá? Podem ter essa forma oval, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? São dois objetos e a gente vai carregar um deles com carga Q e outro com a carga oposta, menos Q, tá? E as magnitudes, claro, tem que ser iguais nesse caso, tá? Outro, se for um coulomb, o outro tem que ser menos um coulomb. Então, a esse sistema, está aqui, nós chamamos de capacitores, tá certo? Então, qualquer dois objetos que a gente coloque lado a lado, né, ou frente a frente, e que esses objetos tenham cargas opostas, da mesma magnitude, porém cargas opostas, a gente pode chamar de capacitores, tá? Então, como nós falamos já no último capítulo, né? Antes desse capítulo de capacitores, a gente falou sobre a energia eletrostática, que significava que seria o trabalho, né, realizado, né, para poder juntar cargas, né, aproximar as cargas. Então, nessa situação, vai existir um trabalho para poder carregar esse objeto, né, com carga positiva e esse aqui com carga negativa, né. Vai existir um trabalho, tá? Não vai ser de graça isso, né? Justamente esse trabalho seria a energia eletrostática armazenada, tá certo? Então, isso aí a gente já vai falando, né, de a poucos. Ok. Então, e esses objetos não são objetos qualquer, tá? Esses objetos são condutores, tá certo? Esse aqui são condutores. Temos aqui dois condutores. Tá certo? Não poderiam ser isolantes, tem que ser necessariamente condutores. Ok. Então você sabe que se esses condutores tá, que acontece com o potencial dentro desses condutores, né? O potencial é constante em cada um deles, né? A esse que tem carga Q, vamos dizer que é positivo, nesse caso a gente pode dizer que Q é maior que zero. Então, que seria aqui, né, a carga desse objeto, desse primeiro condutor, tá? Condutor 1, seria positivo, tá? Então, vamos chamar então o potencial dentro desse do primeiro condutor como B+. E outro condutor tem carga menos que negativo. Então, nesse caso, vamos dizer que o potencial dentro desse condutor seja B-, tá certo? Claro, devemos sempre ter na cabeça que o condutor que tem carga maior, né? Carga maior, tá certo? Nesse caso, como é positivo, então com certeza será maior que isso.
então também terá um potencial maior, tá? Nesse caso, B mais será maior que B menos, tá? Então, ou, né, nesse caso, quem tem a carga positiva terá um potencial maior e quem tem carga negativa terá um potencial menor, ok? Ok, nós sabemos então que esse potencial também caracteriza a todo condutor. E aqui mesma coisa, tá? Esse potencial caracteriza esse condutor porque o potencial é igual em todo o condutor, tá? E a gente quer saber a diferença de potencial. B mais menos B menos. É a diferença de potencial entre esses condutores. Com certeza, como vocês já sabem, nós mostramos que o potencial, por exemplo, nesse condutor 1, vamos chamar esse aqui condutor 1, condutor 1, e esse aqui a gente pode chamar de condutor 2, ok? Então, no condutor 1, vamos nos concentrar no condutor 1. Nós sabemos do último capítulo ou da aula passada que o potencial e a carga são proporcionais, tá? São proporcionais, tá? Se a carga se duplica, o potencial também se duplica. Então, no outro caso, no condutor 2 acontece a mesma coisa. Se duplicamos a carga aqui em magnitude, o potencial também se duplica em magnitude, tá? Então, significa que essa diferença de potencial também será proporcional a essa carga, tá? E não a diferença de carga, porque a diferença de cargas aí vai dar 2. Se a gente fizer a diferença, vai dar, né, Q menos Q, né? Aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais e vai ficar 2Q, né? Tá certo? 2Q. Ok, mas esse 2 que aparece aqui já poderia ser absorvido por essa constante, tá? Então, nessa situação, a gente vai encontrar que simplesmente alfa vezes Q, tá? Então, de qualquer forma, a diferença de potencial será proporcional, tá certo? A carga, tá certo? A diferença da carga, ou a carga no condutor 1, tá certo? Tá? Porque se no condutor 1 é Q, no outro condutor tem que ser necessariamente menos Q, o oposto, né? Então, a essa constante de proporcionalidade que a gente vai chamar de capacitância, e vamos representar pela letra C maiúscula, tá certo? C maiúscula, essa constante de proporcionalidade, tá? Então, essa seria a capacitância. Vamos denominar com esse nome de capacitância, a essa constante. Ok, então, mas o que seria então a capacitância? A capacitância, né? O que significa? Nesse caso, significa é a medida de armazenar carga. E a medida de armazenar carga para uma diferença de potencial. Tá? Então, que significa isso, né? Isso que escrevi aqui. Significa que quando esse ser for maior, né, um número grande, os capacitores, né? Nesse caso, na verdade, não seriam capacitores. Os dois formam um capacitor, tá? Esse capacitor teria uma grande capacidade de armazenar carga, tá? Claro, se esse aqui for grande, tá certo? Se o C for grande.
for grande, então esses condutores têm grande capacidade de armazenar carga, tá? E aí você pode dizer, olha, que objeto, como precisariam ser esses condutores para poder armazenar grande carga? Precisariam ter um rádio, né, ou um volume bem grande. Ou uma superfície, na verdade, né? Porque você lembra, os condutores armazenam toda a carga onde? Na sua superfície externa, né? Nessa parte. Então, se um condutor tem uma superfície, né, externa bem grande, significa que pode armazenar mais carga. E se tem pequena, uma superfície externa pequena, significa que tem uma capacidade de armazenar menos carga, tá certo? Então significa que esse C, essa capacitância tem a ver muito com o tamanho da superfície, tá? Tamanho da superfície externa de um condutor, tá? Porque a maior superfície terá maior capacidade de armazenar carga, tá? Então, um C grande significa isso, que tem mais capacidade de armazenar carga. E um C pequeno que não tem que tem pouca capacidade de armazenar carga. Tá? Então, esse C é muito importante, ok? Então, vamos continuar aqui. Por razões históricas, ou por conveniência, na verdade, a gente considera essa diferença simplesmente denota como V, tá? Porque é mais fácil escrever simplesmente V que está escrevendo tudo isso. Quer dizer, a gente já vai chamar a esse valor de B mais menos B menos, sempre esse aqui positivo. Precisa ser positivo sempre, tá? Justamente porque estamos restando um potencial maior menos um potencial menor, então vai ser positivo. E esse aqui precisa também ser positivo. A gente vai pegar a carga do condutor com carga positiva sempre aqui também, tá certo? Então, há essa diferença de potencial que vai dar positivo, tá? Nesse caso, o B tem que ser positivo, tá certo? Então, vamos chamar de V, tá? Significa, então, se for assim, que a capacitância vai ser igual à razão, né? Se esse aqui é V, e esse lado temos o Q, que vai passar dividindo, né? Então, que a capacitância será essa razão. Ok, então aqui eu fiz o contrário. Na verdade, a capacitância não seria aquele que multiplica aqui, tá? Senão seria o seguinte, senão aquele que divide aqui. Seria definido dessa forma. Tá certo? Nós falamos inicialmente que esse aqui era alfa, né? Ok. Então, esse alfa eu vou simplesmente substituir por uma outra constante, que seria 1 sobre C. Tá certo? 1 sobre C. E esse denominador que está aparecendo aqui, que aí justamente chama-se capacitância. Tá? Esse que está aqui. Ok? Então, sendo assim, né, o correto seria escrever dessa forma, né? Carga igual, esse capacitância passa a multiplicar o outro lado, né? C já multiplicado por B. Então seria assim, né? A carga igual a capacitância multiplicado pela diferença de potencial. Justamente, se a capacitância é grande, significa que a carga vai ser maior. Se a capacitância é pequena, a carga que vai armazenar esses condutores vai ser pequeno, tá? Isso sim faz sentido. Aquela anterior não fazia sentido, tá? Então, sendo assim, já a definição a fórmula, né, para a capacitância já ficaria desse jeito, né? A fórmula matemática, né, para determinar a capacitância. Ok, então seria a razão da carga dividido pela diferença de potencial, tá? Em outras palavras, seria o seguinte, a medida, né, de dado dois condutores, tá certo?
sería a medida de cuánta carga esos conductores pueden armazenar por cada diferencia, por cada unidade de diferencia potencial, tá? Unidade da capacitância. Unidade DC. Como você está vendo, né? A unidade do C da capacitância seria, né? Qual seria a unidade da carga? Coulomb. Qual seria a unidade de diferença potencial? Diferença potencial seria volts. P mesmo, né? Então, mas você não vai confundir com esse V. Esse aqui é diferença potencial, tá? Diferença de potencial. E esse V que está aqui seria a volts, as unidades, né? Tudo bem? Então é isso. Então essas seriam as unidades, ou a unidade da capacitância, tá? Mas como a gente vai usar muito essa unidade, a gente substitui isso por F, que significa Faraday. Tá certo? A gente chama de Faraday. É dizer, toda vez que aparecer Coulomb, né? Esse aqui, Coulomb, também não é capacitância, né? A gente também pode confundir isso, né? Esse aqui, Coulomb também, né? Tem coisas bem parecidas aqui. Esse aqui é Coulomb. Então, e denominador volts. Não pode confundir esse C com capacitância, né? Então, toda vez que aparecer Coulomb dividido por volts, você pode dizer que seria que é Faraday, tá? Faraday. Ok. Então, a unidade de capacitância é o Faraday. Ok. Então, vamos com um exemplo, né, aqui. Um exemplo. Então, imagina que eu tenho uma capacitância, né, um capacitor, tá? Capacitor que tem uma capacitância de 1 Faraday, tá certo? Então, dado dessa forma, o que significa? Esse daí seria a mesma coisa que um Coulomb dividido por volts, tá certo? Então, o que significa? Que esses condutores, né, vamos dizer que seriam se colocados a uma diferença, né, a uma bateria, vamos dizer, né, a uma bateria, vamos dizer que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, né, os terminais, né, e se a gente conectar a bateria, né, os terminais da bateria, um para o condutor 1 e outro terminal para o condutor 2. Então, essa parte vai ficar com potencial B+, e esse aqui vai ficar com B-. Tá certo? Vamos dizer que a diferença de potencial, né, seria a gente já chama simplesmente como B, né? Você lembra, né? Delta B, a gente está chamando como B. Então, vamos dizer que seria 1 volt. 1 volt aqui, né? Tem muito cuidado. Vamos colocar o volt com mais pequeno, então, né? 1 volt. Então, se a bateria, né, vai impor um volt de diferença aqui, significa que carga vão armazenar esses condutores? Vão armazenar esse valor que está aqui, tá? Vão armazenar isso. Um Coulomb. Tá certo? Porque aqui está dizendo, olha, esse capacitor tem capacitância 1 Faraday. O que significa isso? 1 Coulomb por cada voltios. Por cada voltios. 1 Coulomb por cada voltios. Então, se eu coloco uma diferença potencial nessas placas, tá? Nessas placas, então eu vou armazenar 1 Coulomb aqui e menos 1 Coulomb nesse lado. Se eu colocar uma diferença potencial de 2 volts, então eu vou armazenar nesse condutor 2 Coulomb aqui e menos 2 Coulomb aqui. Tá certo? Claro, se esses tiverem essa capacitância. Mas se tiver, por exemplo, 5 Faraday, 5 Faraday, né? Então aqui seria 5. Quer dizer, por cada voltio,
eles vão armazenar 1 coulomb ou 5 coulomb de carga. Então, se eu colocar aqui 10 volts, ou perdão, 2 volts, então aqui armazenará quanto? Né? Se por cada volts armazena 5, se for 2 volts, vai armazenar 10. Então, esse aqui seria 10 coulomb, a carga, e aqui será menos 10 coulomb, tá? Então, essa seria a relação, né? É importante mencionar que esse aqui é um exemplo ideal. Na prática, dificilmente a gente vai achar capacitância tão grande como essa. 5F ou 5 Farad é muito grande, tá? Geralmente, né, as capacitâncias que a gente acha, né, seriam mais ou menos dessa ordem. Por exemplo, 5 ou nanofarad, tá? Ou pode ser 5 picofarad, dessa ordem, né? A capacitância geralmente são valores pequenos, tá? Em farad, tá? Então, se alguém fala, olha, eu tenho um capacitor que tem uma capacitância de 1 farad, ou 5 farad, ou milifarad, pode ser também. Então, significa que é um capacitor muito potente, tá? Porque isso é dificilmente observado né, nos experimentos. A gente tem muita dificuldade para poder construir capacitores com uma capacitância grande, tá? Ou no máximo se acha nessas ordens, tá? De nanofarad ou picofarad. Tá? Ser grande significa algo meio estranho, né? Dificilmente o pessoal vai achar isso. Ok, também existem, né, capacitores, tá, formados simplesmente por um condutor, tá? Não é necessário necessariamente ter 2 condutores, tá? Então, como seria nesse caso, tá? Um capacitor formado simplesmente por um condutor, tá? Nós sabemos, né, que o condutor, vamos dizer, a gente carrega, né, dá uma carga Q, tá certo? Então, se está a uma carga Q, com certeza terá um certo potencial dentro do condutor, tá? Então, e nós sabemos, tá, da aula passada, que a carga era proporcional ao contrário, né? Que o potencial era proporcional à carga, tá certo? Existia essa proporcionalidade, né? Que mostrei no final da próxima aula, né? Se a gente duplica a carga, se duplica o potencial também, tá? Então é isso, né? Então a partir de aqui, nós podemos deduzir, na verdade, né? Que agora nós podemos definir a capacitância, né, para esse condutor da seguinte forma, né? Capacitância para esse capacitor formado por um condutor simplesmente seria o seguinte, né? Então seria C também, tá certo? E seria a carga do capacitor, nesse caso seria, né, simplesmente essa carga, dividido pelo potencial a que se encontra, tá certo, né? Então, nesse caso, se a gente fizer essa divisão, o que vai dar, né? Se nós usamos isso, aí vai dar, né? Olha, a carga, o potencial, nós falamos que é proporcional à carga. Se simplifica, né? Esse aqui e esse. E a capacitância, definida dessa forma, vai ficar igual 1 sobre alfa. Tá certo? E como alfa é uma constante, tá certo? Como alfa é uma constante, significa que 1 sobre alfa também será uma constante, indicando que essa definição de capacitância tá certo, tá? Porque a capacitância precisa ser uma constante, não pode depender da
da carga, do valor da carga, né? Pode depender do potencial, né? Então, tá perfeito essa definição, né? Para esse condutor ou para esse capacitor que simplesmente tem um condutor, está formado por um condutor, tá? Então, nesse caso de capacitor formado por unicamente um condutor, não aparece diferença de potencial. Esse V que está aqui não é diferença de potencial, tá? É o potencial dentro do condutor. E essa carga seria a carga justamente também armazenada pelo condutor, tá? E nessas situações né, em que aparece simplesmente um condutor, tá? O capacitor formado por um condutor, esse C que aparece aqui, essa capacitância também se denomina como autocapacitância. Autocapacitância. Então, toda vez que você lê isso em algum livro, significa que se a falar de autocapacitância, deve estar falando de um capacitor formado unicamente por um condutor, tá? Então seria isso, né? Um capacitor formado por um condutor simplesmente. Exemplo, já vamos com algum caso em particular, né? Para poder começar já determinando capacitâncias, tá? Ok, exemplo, vamos lembrar, vamos imaginar que nosso condutor é uma esfera, tá? Nós temos um condutor da forma esférica, tá? Como pode ser uma bola poderia ser uma bola, né, de metal, tá certo? Uma bola grande, tá? Então, vamos dizer que vamos supor que tem raio R, tá? Tá? Esse aqui é uma esfera, tá? Condutor esférico. Tá certo? Nós temos o condutor esférico. Então, nós carregamos o condutor com carga Q e toda a carga, né? Se for positiva, esse Q, vamos supor que seria positiva, tá certo? Então, toda essa carga se armazena na superfície, você sabe, né? E o potencial dentro é igual, também, isso acredito que a gente fez em algum momento, o potencial dentro, tá certo? Dentro, o potencial é igual a constante de Coulomb, a carga, né? Justamente a carga do condutor dividido pelo raio do condutor. Era isso, tá certo? Esse seria o potencial sobre todo o condutor, tá certo? Porém, a carga fica armazenada simplesmente na superfície externa do condutor, tá? Mas o potencial não, o potencial é constante em todo o condutor, tá? Então, e lembrando da definição da capacitância que nós temos aqui, né? Então, nós temos a carga que dividido pelo potencial que a gente já sabe aqui, que seria isso, né? Seria a constante de Coulomb, a carga dividido pelo R, tá certo? Então, nós estamos já substituindo na fórmula da capacitância, em essa fórmula. Então, eu posso colocar ainda isso antes, tá? Para que você entenda de onde veio essa expressão aqui. Então, simplificamos aqui. Esse com esse vai embora, porque são cargas Q e Q. Esse R que estava dividindo aqui passa para cima. E embaixo fica simplesmente a constante de Coulomb. Tá? Quando se trabalha em capacitância, com capacitâncias, a gente não usa muito a constante de Coulomb. A gente prefere usar, em vez disso, a permissividade do vácuo, né? Que se relacionava com a constante de Coulomb por essa fórmula aqui. Tá certo? Então, esse aqui seria a permissividade do vácuo, tá? Essa constante. Então, a gente pode usar isso aqui. Significa que aqui está no denominador, né?
Tá certo? Significa que, a partir de aqui, que se ele aparece no denominador, o que acontece com isso se inverte, né? Então, seria 4πy0, tá? A constante, né? A permissividade no vácuo. Ok, então, se for assim, essa fórmula fica da seguinte forma. Então, a capacitância, né, desse condutor esférico, tá certo? A autocapacitância seria simplesmente, né, esse aqui, substituímos já por essa relação que está aqui, seria 4πy0 multiplicado por R. Tá? Então, essa seria a autocapacitância desse condutor. Tá certo? E como você notou, essa parte é constante, tá? Essa parte constante não vai mudar nada. Essa parte que podia ser variável. Porque esse aqui seria raio da esfera. Significa que se você tiver, né, uma esfera maior, tá certo? Maior significa que a capacitância vai ser maior. É dizer que a capacitância é diretamente proporcional ao raio do condutor. A maior raio, maior capacitância. E aí você pode dizer por que a maior raio, maior capacitância. Porque tendo maior raio, o condutor vai poder armazenar mais carga. E você lembra que a capacitância era a capacidade, né, de armazenar carga para um dado diferencial de potencial, né? Ou nesse caso, para um dado potencial, né? Se se trata unicamente de um condutor, seria, né, a capacidade de armazenar carga para um dado potencial. Então, dado um potencial, tá certo? Esse condutor vai poder armazenar mais carga se ele tiver um raio bem grande, tá certo? A gente, então, se fizer uma esfera muito grande, tá certo? Muito grande, então vai obter uma capacitância maior e a carga que armazena esse capacitor ou esse condutor também será bem grande, tá? Então faz sentido esse resultado. Podemos dar algum exemplo. Imagina que o raio desse capacitor seja vamos dizer, 10 centímetros. Esse seria o A, né? Vamos dizer quanta capacitância tem. B. E depois a gente vai... vamos fazer com que o raio seja, vamos dizer, 1 metro. E A seria uma esfera bem grande, né? Aí vocês fazem o cálculo. Para cada caso, determine a capacitância, né? O C. Quanto vale? E C. Quanto vale? Tá? Nesse caso, você lembra que já a gente definiu o valor, né? Já apresentei para vocês o valor da permissividade do vácuo. Tá? Mas a gente vai usar agora, vou apresentar para vocês novamente, mas já com outras unidades. Unidades apropriadas para essa situação. Tá certo? Então, as unidades apropriadas para essa situação seriam a permissividade, né? Nas unidades adequadas para esse caso seriam da seguinte forma. Então seria, né, 8,85 picofaraday por metro. Tá certo? Esse aqui é metro. Então, justamente, quando você vai substituir por R aqui, vai multiplicar, então vai dar a capacitância, que deveria ser em Faraday. Tá certo? Em múltiplos de Faraday. Então, tente fazer isso como um primeiro exercício, para você entender. Justamente que à medida que o R aumenta, você vai ver que a capacitância, né, é maior. Então, o resultado, né, que a gente achou para esse exemplo simples, né, se o raio desse condutor for 10 centímetros,
a gente encontra esse valor aproximado de capacitância, tá? 11 picofaraday, né? Tá certo? Significa que significa isso, né? Seria 11 pico Faraday, vocês lembram que era Coulomb dividido pelo voltios. Então, se você, por cada voltios, aqui se encontra esse condutor, ele vai ganhar 11 pico Coulomb de carga. Uma carga bem pequena, né? Se você acrescentar um voltio, né? A se acrescentar um voltio, então a carga vai acrescentar, a carga armazenada vai acrescentar, a gente pode chamar de delta Q, né? O que vai acrescentar, e esse aqui delta V. Então o delta Q seria 11 pico Coulomb. Dizer 11 a vezes 10 a menos 12 Coulomb, um valor bastante pequeno, tá? Então, isso que está querendo dizer aqui, tá? Ok, e se a gente aumentar o rádio, tá? Um rádio é 1 metro, bem grande, né? Uma esfera condutora bem grande, né? Então, aí, nesse caso, a capacitância já vai à ordem de nanofarad, simplesmente a 10 a menos 9, 0,1 nanofarad, tá? Aumenta, né? Tá certo? Aumenta, porque seria 101 picofarad. Aqui era simplesmente 11, né? Tá? Então, por que? Quando se eu perguntar para você por que aumentou a capacitância, porque aumenta a capacidade de armazenar a carga. Por quê? Porque a maior Área rádio maior. vai ter uma superfície maior para poder armazenar mais carga, vai ter maior espaço, né? As cargas vão poder ficar mais à vontade, porque vai ter maior superfície para eles, né, ficarem aí. Tudo bem? Então, vamos voltar a capacitores conformados por dois condutores, né? Então, vamos falar em particular do capacitor de placas paralelas, tá? Então, vamos supor que nesse caso nós temos duas placas, né? A placa 1 e a placa 2, em que as placas têm a forma plana, tá certo? São, vamos dizer, quadradas, né? Aqui eu desenhei simplesmente o perfil, mas essas placas teriam essa forma, tá certo? Essa placa 1, por exemplo, teria essa forma, seria quadrada, tá certo? Seria quadrada. E a placa 2 também, essa segunda placa também teria essa forma. Justamente esse A que está aparecendo aí seria a área dessa placa, tá? Como um quadrado, tá? Podia ser o lado ao quadrado, né? Tá certo? O lado ao quadrado, esse lado ao quadrado. Tá? Então aqui vocês estão observando simplesmente esse lado, vamos supor. Esse lado, tá? Mesma história aqui, tá? Então, mas vocês imaginem que essas placas, essas linhas que estão aqui, representam na verdade um quadrado, tá? Um condutor que tem a forma assim, quadrado, tá? E de área A. Ok. Então, vamos agora a supor que esses condutores, tá? Um deles tem carga Q positivo, vamos supor, e outro tem carga menos Q negativo, tá? Então, nesse caso, né, se esse condutor tem carga Q e esse aqui tem carga menos Q, tá? Nessa situação, considerando que Q é positivo, vamos supor que é positivo, então esse aqui terá um potencial B+, e esse aqui terá um potencial B-, tá? Tudo bem. Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que nessa situação, entre essas placas, deve existir um campo, tá certo? Deve existir um campo.
E você sabe que essa parte, né, nós falamos, tem carga positiva. E essa parte tem carga negativa. E nós sabemos que o campo vai né, sai da carga positiva e entra na carga negativa. Ou também a gente pode dizer o campo vai do potencial maior ao potencial menor, né? Também nós deduzimos isso. Então as linhas de campo nesse caso seriam assim, né? A linha de campo seriam essas. Tá? Então esse aqui seria o E, linha do campo, né? Que está aqui, representa esse campo que está aí, né? Ok. Então, o que nós queremos aqui? O que nós precisamos encontrar aqui, né? É determinar a capacitância desse capacitor, que tem essa forma, né? Formado por duas placas quadradas, né? Colocadas de forma paralela, tá? Tá certo? Essas placas estão, assim como vocês estão vendo, estão colocadas de forma paralela. É dizer, que existe unicamente uma distância. Por exemplo, de aqui até aqui, vamos dizer que vale 1 centímetro. E aqui também, de aqui até aqui, 1 centímetro, tá? Essas placas não se aproximam em nenhum lado, nem se afastam, né? Estão paralelas, tá? Então, essa distância, vamos chamar de D. Tá certo? Essa separação, né? D seria a separação entre as duas placas, tá? Então aqui D, em qualquer lugar será D. Isso significa que são paralelas. Ok. Então nós queremos encontrar a capacitância associada a esse sistema, né? Tudo bem. Para isso a gente precisa primeiro encontrar o campo. O campo aqui, né? Então a gente diz, quanto seria o campo dentro dessa placa, né? Nessa parte interna aqui. Tá certo? Quanto seria? A gente já resolveu isso, né? Você lembra? Se a gente tinha um plano, né? Vamos dizer, infinito. Você lembra do plano infinito? E você lembra que o campo, a uma certa distância desse plano, por exemplo, aqui, tá certo? O campo era igual a densidade de carga superficial desse plano dividido por 2 vezes a permissividade, né? Era isso que nós descobrimos, né, na parte da lei de Gauss. Usando a lei de Gauss a gente mostrou isso, tá? Mas era um plano infinito, né? Tá certo? Era um plano infinito. Que não dependia da distância, né? Aqui não dependia. Em qualquer ponto, tá certo? Valia o mesmo, tá? E se esse aqui for a carga positiva, tá? Esse plano teria carga positiva, então significa que o campo teria que ser apontando nesse caso para cima, teria que ser assim. Claro, se for negativa seria o contrário, seria para baixo, né? Também é importante notar isso para ver o sentido, né, do campo. Ok, e a gente se pergunta, mas o que tem a ver isso daqui com esses planos? Vamos ver. Se a gente aproximar a esses planos, tá? Bastante, o suficiente, é dizer que esse D seja muito pequeno, posso colocar assim, dessa forma, D tendendo a zero, né? Bem pequeno, mas claro, não vão se juntar esses condutores, tá? Você deve juntar essas placas, mas aproximar, perdão, né? A palavra certa seria aproximar. Você deve aproximar essas placas, mas não devem entrar em contato. Porque se você colocar em contato, o que vai acontecer? Que essa carga positiva vai passar a essa carga negativa, né? Ou essas cargas positivas, né, vão se juntar com essas negativas e a carga se anula, então
não tem mais sentido falar de capacitor. Aí não seria mais um capacitor porque a carga seria já dentro nulo, tá? Não estariam separadas. Se anulam as cargas. Então, nesse caso, o objetivo não é isso. A gente quer aproximar tá? Mas sem que elas se toquem, tá? Então, o D deve tender a zero, mas não deve ser zero, né? Então, talvez a gente coloque simplesmente assim. D deve ser muito pequeno, muito menor que 1, tá? Então, pode ser 10 a menos 3 centímetros, ou, tá? Algum valor bem pequeno. Então, nessa situação, qualquer ponto que estiver dentro, ele vai ver a esse plano como algo infinito, muito grande, tá certo? E justamente nessa situação é que também essas linhas vão ser paralelas, assim como está. Na verdade, eu deveria ter começado explicando isso, né? Essas linhas do campo serão assim, terão essa forma paralela, somente quando as placas estiverem muito próximas, tá? Em outras situações não acontece. Se essas placas estiverem muito afastadas, tá? Muito afastadas, então essas linhas podem não ser paralelas, tá? Então é isso, né? Então nós estamos em situação. Então vamos lá. Então podemos aplicar esse resultado aqui. Então eu tenho, vamos começar com a primeira placa. Essa daqui, eu tenho simplesmente essa primeira placa, né, de carga Q, tá certo? Então o campo, nesse caso esse ponto onde quero calcular, né, o campo dentro aqui, esse P, estaria à direita, né? À direita dessa placa, nesse caso, né? À direita. Então, ele vai, e esse vai produzir um campo, como tem carga positiva, nós estamos supondo isso, carga positiva, estamos supondo simplesmente isso. Então, o campo será apontará para a direita também, né? Será isso o campo. E quanto vale esse campo? Vale sigma sigma de esa placa dividido por ese factor aqui, né? Por esse constante, né? 2 vezes a permissividade. Ok. E você diz, e quanto vale sigma aí? Sigma você sabe que seria a carga, que já não sabemos, seria Q dividido pela área, que seria, tá certo? Então, isso seria o sigma nesse caso, tá? E o campo seria isso, né? Tá? É como se você tivesse virado esse plano assim, né? Tá? Esse daqui seria como se fosse isso, tá? Então, você está nessa situação. Ok, mas estamos nesse ponto, calculamos o campo nesse ponto. Mas não é o único plano que está aí. Tem esse plano aqui. Então, outro plano está desse lado, né? Então, nós colocamos agora esse plano aqui. Esse aqui, o segundo plano. Tem carga menos que, tá? E aí você diz, e esse plano, que campo ele produz? Aqui nesse ponto. Agora esse ponto já está à esquerda desse aí, né? Para onde será que aponta? Olha, esse aqui seria como se fosse esse plano, porém com carga negativa. Menos, 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 né? Então, nesse caso, o campo, em vez de apontar para cima, aqui, né? Apontaria para baixo, assim. Apontando para o plano, né? Então, nós temos isso. Tá? E como esse aqui tem que ser módulo, e o sigma, nesse caso, né, se esse aqui carga negativa, esse aqui vai negativo, então aqui precisa ser módulo. Precisa ser módulo, tá? Porque esse aqui, esse campo que está aqui seria módulo também, né? Então, se eu deixar aqui negativo, então vai dar um módulo negativo e não vai fazer nenhum sentido. Tá? Então, precisa ser módulo aqui, tá? Claro, isso aí não vai mudar a magnitude. A única coisa que vai fazer é trocar o sinal, tá, pessoal? Não se preocupem com isso.
Então, a ideia é que o campo, nesse caso, está apontando para o plano. Então, vamos voltar aqui a situação, né? Então, esse ponto seria como se fosse esse ponto. Tá? Está o plano. Então, o campo produzido por esse segundo plano estaria apontando para onde? Estaria apontando também para o plano. E quanto seria a magnitude desse, vamos dizer, de amarelo, né? O campo amarelo. Quanto seria? Seria, como está aqui, o valor absoluto do sigma dividido por isso. Tá certo? O sigma dele, como seria? O sigma dele seria menos que, porque a carga dele é menos que, dividido pela área também. Porém, como nós precisamos calcular o valor absoluto do sigma seria o valor absoluto disso, que seria, vai dar Q positivo, tá? Porque vai anular o sinal só, e dividido pela área. Tá certo? Então, vai dar a mesma coisa que aqui, né? Pronto, então vamos lá, vamos continuar a analisar aqui nessa parte. Então, olha, o campo que aparece aqui, o campo vermelho que está aparecendo, seria na verdade a soma desses dois campos, aquele amarelo e aquele rosa, tá certo? E o amarelo é o campo produzido por essa segunda placa e a rosa seria produzido por essa placa positiva, de carga positiva, tá certo? E elas estão apontando, né, os campos apontando na mesma direção, tá? Porque o campo produzido por essa daqui, né, produz um campo para a direita, e esse aqui produz um campo também para a direita, tá? Então, pelo princípio de superposição, a gente diz que o campo, esse é o vermelho, né? O campo vermelho, tá certo? Seria igual, vamos trabalhar melhor aqui escalarmente, né? Seria igual ao campo produzido pela carga positiva, pela placa positiva, mais o campo produzido pela placa negativa. Seria isso, né? Tá? Então, esse aqui eu posso chamar de E-, como já fiz aqui, e outro podia chamar de E+, tá? Então, seria isso, tá? Claro, eu poderia demonstrar esse mesmo resultado usando outro método, a lei de Gauss, tá? Também, mas eu estou preferindo seguir esse caminho aqui. Vamos ver. Então, E+, quanto vale? Seria o sigma, mas sigma a gente já sabe, seria então seria igual a carga dividido pela área, né? Então, a área vai no denominador. Então, seria isso, né? E aqui, o campo amarelo seria, já calculamos isso daqui, também seria carga. E também seria o mesmo valor. Você está vendo, olha, esses tem o mesmo valor. Então, quando você vai somar aqui, vão se duplicar. Então, quando se duplicam, é a mesma coisa que multiplicar a esse por 2. Então, seria se multiplicar por 2, se simplifica isso. E o campo fica simplesmente a carga dividido por permissividade. 2 vezes permissividade. Então, o campo seria isso. Perdão, né? Simplesmente a permissividade pela área. Pelo contrário, estou me confundindo aqui. Esse aqui se simplifica, então fica a permissividade multiplicado pela área. Então, esse seria o campo. Tá certo? Então, esse seria o campo dentro dessas placas. Tá certo? Tudo bem. Agora, uma vez que a gente tem já o campo, o seguinte passo seria determinar o potencial. Tá certo? Determinar o potencial em função da carga. Tá? E aí, a partir daí, a gente vai encontrar a capacitância, né? Por quê? Porque a capacitância era a carga
dividido pelo potencial. Você lembra, né? Pela diferença de potencial, na verdade, né? Ok? Nesse caso de dois condutores, tá? Então, precisamos encontrar o B em função da carga. Já encontramos o campo em função de quê? Agora precisamos encontrar o V, tá? Tudo bem, a diferença de potencial, né? Então você lembra de alguma fórmula para campo, né? Para campo uniforme existia uma fórmula que relacionava o campo com o potencial. Para campo uniforme. Isso demonstramos em algum momento. Era, olha, a diferença de potencial, tá certo? Era igual ao produto, era menos o campo multiplicado pela distância, né? Vamos ver o que era isso, né? Vamos a essa situação, vamos colocar a situação aí, né? Então seria, imagina que seriam as linhas de campo, né? De um campo uniforme. Então, você lembra que essa linha, ou perdão, essa superfície, ou esse plano, esse aqui na verdade é um plano, tá? Que é transversal, que forma ortogonal a esse campo, tá? É um plano ortogonal a esse campo. Então aí esse era um plano equipotencial. Equipotencial. Tá certo? E outro plano mais na frente também poderia ser também equipotencial, tá? E nós falamos que o potencial decresce à medida que vamos avançando na direção do campo. Tá certo? Imagina que aqui era, por exemplo, 10 volts. Aqui já deveria ser 8 volts, por exemplo. Tá? Porque vai diminuindo à medida que a gente avança na direção do campo. Porque o campo sempre vai no sentido, né? Em que decresce o potencial. Tá? Se parte de um potencial maior e chega a um potencial menor. Tá certo? Então podemos chamar esse aqui de B+, por exemplo, e esse aqui de B-. Tá certo? Potencial maior e potencial menor. Tá? Então, depois, justamente, né? A gente queria saber a diferença potencial entre esses pontos. Quanto era em esse ponto e esse ponto, né? Essa diferença potencial era o seguinte. Tá certo? É dizer, nesse caso, né? B menos B mais. Tá certo? É dizer, queríamos saber a diferença potencial nesse sentido. Esse vai ser o ponto final e esse vai ser um ponto inicial. Ponto final é B menos o ponto inicial B mais. Igual a magnitude do campo, menos, né, a magnitude do campo, multiplicado por essa separação desses pontos. Tá certo? Era isso, né? Justamente isso que está aqui. Então, a gente pode aplicar isso aqui. Tá certo? Justamente, olha, eu coloquei B menos aqui para que coincida com isso. Tá? Porque o sentido do campo é da esquerda para a direita. E esse aqui seria B mais. Tá certo? Tá? Então, esse daqui, essa fórmula se aplica a esse caso também. É similar. Justamente a separação também desses, esses seriam como se fossem superfícies equipotenciais, né? Esse aqui também, superfície equipotencial. E essa separação é D, como já coloquei aqui. Tá certo? Então, mas só que aqui, esse daqui vai dar negativo, né? Tá certo? E o que esperava, porque esse lado, esse aqui é positivo, com esse menos também dá negativo. Então, tá tudo corretamente. Então, para poder tirar esse negativo, a gente multiplica o quê? Por menos 1 ambos lados. Então, seria, agora esse aqui vira positivo, vira B mais menos B menos. E o outro lado fica simplesmente E vezes D. Tá? Então, talvez seja melhor lembrar também dessa fórmula, né? Olha, a diferença é potencial, mas diferença potencial positivo seria sempre, para um campo uniforme, sempre será igual à magnitude do campo multiplicado pela distância das superfícies equipotenciais, tá? Esse D seria a distância das superfícies equipotenciais.
Ok? Então, pronto. Em nosso caso, a essa diferença a gente tem que chamar de V. Você lembra, né? Já nos falamos. É costume chamar de V. Então, aqui seria o V igual ao campo que acabamos de determinar, que justamente seria o campo dentro, esse campo que está aqui. Então, substituímos e devemos multiplicar pelo D. Então, já temos o potencial. Tá certo? Então, o que está faltando aqui, podemos juntar então essa carga com D e no denominador nós temos isso. Substituímos aqui na definição da capacitância. Então, nós temos a carga, né, e dividido pelo potencial que acabamos de calcular. Tudo certo? Então, simplificamos as cargas que, tá certo? Simplificamos. Esse aqui está no denominador, passa multiplicando para cima, né? Passa ao numerador, tá? Aqui estava no denominador, né? Esse aqui é o denominador. E dentro do denominador, essa expressão estava no denominador. Ele pode passar ao numerador, mas passa multiplicando, né? Então fica assim. E aí fica dessa forma. Então nós temos já a fórmula para a capacitância, que seria isso, né? Então a capacitância para um condutor, a capacitância de um capacitor de placas paralelas seria isso. Justamente, olha, proporcional à área, é dizer, a maior área vai poder armazenar mais carga, tá certo? Se tem uma placa bem grande, né? Imagina, né? Uma placa tamanho de uma casa, né? Então vai armazenar muita carga, então vai ter uma capacitância bem grande. E aqui uma coisa interessante, a capacitância aumenta se a gente diminuir essa distância, né? Porque é inversamente proporcional, aqui está no denominador o D. Então, se esse D diminuir, ficar bem pequenininho, se a gente tentar aproximar, né, essas placas, então a capacitância também aumenta. Tá certo? É uma coisa bem interessante isso. Então, se a gente quer ter um capacitor eficiente, tem que ter uma área grande e elas estiver bem próximas. Claro, você não pode aproximar de modo que já essas cargas pulem de uma placa para outra, tá? Porque se pular, então o capacitor vai se descarregar e aí não está armazenando nada, não armazena nada de carga, ok? Para isso existem para poder impedir que quando você aproxime essas placas, elas se grudem, tá? Claro, eles vão querer se grudar porque, né? Tá certo? Porque um deles tem carga positiva e outro carga negativa, então vão querer se grudar. Para impedir isso, você poderia preencher com algum material isolante, tá? Que a gente chama de dielétricos. Então você poderia preencher tipo um plástico, né? Uma borracha, né? Mas tem que ser bem fina, né? Esse plástico. Então ele vai impedir que se grudem, né? E ainda mais, os dielétricos têm a capacidade de ainda aumentar isso. Tá certo? Então isso a gente poderia falar na próxima aula, tá? Que seria já capacitores com dielétricos. Essa fórmula de capacitância, né, que nós encontramos somente sirve para esse tipo de capacitores, es decir, formado por placas paralelas, tá? E essas placas têm que ser retangulares ou quadradas, mas têm que ser planas, não podem ser curvas. Se for curvas, já essa fórmula já não vai ser válida, tá? Então, essa capacitância serve somente nessa situação, tá? Tudo bem, porque se for já, por exemplo, imagina que em vez de ser planas, essas placas forem curvas, por exemplo, poderia ser esférica ou poderia ser cilíndrica, esses já seriam capacitores
né, cilíndricos ou esféricos, e isso seria já outros assuntos que a gente vai tratar na próxima aula, tá? E para esses casos também aparecerá outra fórmula, já não será essa fórmula, sino outra forma, tá? Porque a capacitância depende, como vocês já viram, depende da superfície, né, do condutor, e depende também da forma do condutor, e depende da separação das placas, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, se muda a forma das placas, muda essa fórmula, tá? Como você já viu, né? Por exemplo, para o caso de uma esfera, né? De um capacitor formado simplesmente por um condutor. A capacitância, nesse caso, né? Era simplesmente 4π, né? A permissividade pelo rádio, né? Tá vendo? Era uma forma diferente, né? Que o que a gente acaba de encontrar aqui. É dizer, cada tipo de capacitor vai ter uma fórmula diferente de capacitância. Então, para finalizar, nós temos esses dois exercícios, tá? Primeiro, né? Determine o raio de um condutor esférico que tem uma autocapacitância de 1 Faraday, tá? Então, aqui você já conhece a capacitância, né? O C, tá? Então, precisa saber que rádio vai produzir essa capacitância, tá? Aqui fala de autocapacitância, né? Toda vez que falar de autocapacitância, você já deve imaginar que se trata de um capacitor conformado unicamente por um condutor, uma placa, simplesmente, tá? Um condutor. Aqui no segundo caso, já está falando de um capacitor de placas paralelas, né? Diz que as placas, né, são, né, metálicas quadradas, né? Os lados seriam esse valor aqui, tá? E separadas por 1 milímetro, tá? As placas são, né, são aproximadas até que elas fiquem separadas 1 milímetro, né? Esse aqui seria o D. Nessa situação, está pedindo que você determine, tá? Determine a capacitância, tá? B. Se a diferença de potencial, né? Se você conecta a uma bateria, por exemplo, né? Que coloca elas a uma diferença de potencial de 12 volts, então determine a carga armazenada nesses capacitores, né? Nessas placas, né? Ok? Então, isso, né? Eu espero que vocês resolvam para a próxima aula.